Olá, estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos. Arrasta a poltrona ou a sua cadeira, se acomode no seu cantinho preferido que vai começar a sua aula de História. Eu sou Gabriel Jesus, professor de História, e essa aula é para o 6º ano dos anos finais. Na aula de hoje, vamos conhecer o processo de formação da Grécia Antiga. Mas, antes de começar, vou passar algumas informações para vocês, estudantes e professores, se organizarem. Essa aula trabalha com a habilidade de explicar a formação da Grécia Antiga com ênfase na formação da polis e nas transformações políticas, sociais e culturais. E o objetivo é conhecer o processo de formação da Grécia Antiga com ênfase na polis grega. Que tal começar a aula registrando a sua presença? Aponte o celular para esse QR Code que aparece na sua TV para eu saber que você participou da nossa aula. A sua interação é muito importante, combinado? Na aula de hoje, te convido a fazer as malas, porque vamos viajar. E o nosso destino é a Grécia Antiga. Sim, a Grécia de Hércules e de Poseidon. Quando falamos em Grécia Antiga, o que vem em sua mente? Pessoas com vestido branco e folhinha dourada na cabeça? Talvez. Fato é que a civilização grega é uma das mais complexas e legais de estudar. A Grécia Antiga, ou civilização grega, é como conhecemos a civilização formada pelos gregos no sul da Península Balcânica. Essa civilização se estendeu por outras partes do Mediterrâneo, além das Cíclades, pela Ásia Menor e por regiões costeiras no Mar Negro. A história grega é compreendida em 5 períodos criados pelos historiadores, que são o período pré-homérico, período homérico, arcaico, clássico e helenístico, sendo o clássico o momento do auge dos gregos. Nesse período, houve grande desenvolvimento das polis, destacando-se Atenas e Esparta. Os gregos levaram à humanidade uma série de contribuições significativas em áreas do conhecimento, como história, filosofia, literatura, teatro e etc. Aqui podemos observar um pouco as características de cada período. O período pré-homérico, ele passou pelas migrações, etnias e as guerras dóricas. O período homérico, pelas diásporas e eupatrídas. Arcaico, polis e colonização. No período clássico, nós temos a cultura, o auge do período clássico, aquele momento ali da história, filosofia, literatura, teatro, as guerras médicas, guerras do Peloponeso e a invasão dos macedônios. E por fim nós vamos ter o período do helenístico. Você conhece a palavra periodização? Essa palavra é muito usada pelos historiadores. Vejamos, a periodização é uma estratégia utilizada pelos historiadores para facilitar a assimilação e a organização do conhecimento histórico. No caso de civilização da antiguidade, como os gregos, datações aproximadas foram criadas, levando-se em consideração determinadas características ou acontecimentos que são estudados. No caso dos gregos, a datação estipulou a divisão em 5 períodos. O museu, por exemplo, é uma forma de estudarmos a passagem do tempo. O Museu Arqueológico Nacional é considerado um dos museus mais importantes do mundo. Os itens da exposição vão desde o período neolítico até a Grécia Antiga. Vamos começar falando do período pré-homérico, que durou do ano 2000 ao ano 1100 a.C., e foi o período de formação do povo grego, marcado pela existência de 2 grandes civilizações, na Grécia continental e na ilha de Creta. A ilha de Creta, ela fica aqui, próximo a Atenas, próximo a Roma, próximo a Alexandria, essa ilha que nós estamos falando, que é muito importante para esse conteúdo. Essas 2 civilizações são a civilização cretense, também conhecida como civilização minoica, e a civilização micênica, também conhecida como aqueus. Essas 2 civilizações, mais outros povos que habitavam a Grécia naquele momento, juntos levaram à formação do povo grego. Além dos cretenses e além dos micênicos, os outros povos que habitavam a Grécia nesse período contribuíram para a formação do povo grego. A administração política da ilha de Creta era centralizada a partir dos grandes palácios. Existiam algumas cidades, como por exemplo, Knossos, e a partir desses palácios toda a vida na cidade de Creta era desenvolvida. Aqui podemos observar detalhe do palácio de Knossos e a marcha de 2 jovens vestidos para uma cerimônia religiosa.
Tá vendo? Observe ali, é a ruína, né? Mas a gente pode perceber ali em alguns restos e a vestimenta de dois jovens vestidos para uma cerimônia muito importante, como estamos vendo aqui. E servindo aí provavelmente alguma bebida. A violência já era algo comum à época. Vamos ver exemplo disso nas conquistas de guerra. Ao derrotar os messênicos, em 1200 a.C., os dórios destruíram boa parte do legado produzido. As cidades se esvaziaram por conta da violência praticada pelos invasores, e a maioria da população se refugiou nas zonas rurais da Grécia Antiga. Esse êxodo urbano foi chamado de primeira diáspora grega e marcou a transição do período pré-homérico para o período homérico. O terceiro período que iremos comentar na aula de hoje é o período arcaico. O período arcaico durou do ano 800 ao ano 500 a.C., marcado pelo surgimento das polis. A Grécia Antiga tinha como grande característica a polis, que era basicamente o seu modelo de cidade-estado. Essa estrutura de comunidade foi surgindo de maneira gradual na Grécia ao longo dos períodos homérico e arcaico. Portanto, não se estabeleceu de uma hora para outra, mas foi resultado de um processo lento que se deu à medida que o modo de vida dos gregos tornavam-se mais sofisticados. E antes de darmos continuidade, que tal registrar sua presença nessa aula? Contamos com a sua participação, combinado? A polis englobava a organização social, política, civil, religiosa e moral da cidade-estado. Era o centro cultural, econômico, religioso e político da região em que se inseria. Sua organização se dava da seguinte forma. Primeiro, pela Acrópole, ponto mais alto da cidade grega, além de servir como defesa e simbolizar a unidade territorial. Nela situavam-se os templos, a ágora, praça central e a arte, que é o mercado. Também tinha um território agrícola, habitado por famílias camponesas que garantiam sua subsistência. E o núcleo urbano, formado pelo pequeno comércio, oficina de artesão e o porto, que possibilitava comercializar com o exterior. Sabe aquele momento que o narrador de futebol fala, esse jogo é um clássico? Ou quando o pai fala daquele carro clássico de sua época? A palavra clássico nos remete à Grécia Antiga. Vamos entender um pouco mais. O período clássico foi do ano 500 ao ano 338 a.C., e esse período foi de maior desenvolvimento dos gregos, marcado pelo florescimento da cultura grega como a filosofia. Esse período presenciou a rivalidade entre duas grandes cidades-estados gregas, Atena e Esparta. Entre todas as polis gregas, Atenas e Esparta foram as maiores, pois acumularam um grande poderio econômico, militar e político. Podemos observar nessa imagem o Pantenon, essa que aparece na sua TV, em Atenas, na Grécia, um dos principais monumentos do período clássico. O auge dessas cidades ocorreu durante o período clássico, e a história grega é marcada pela rivalidade entre elas, que além disso possuíam dois modelos de polis, absolutamente distintos um do outro. O modelo clássico, pelo qual conhecemos, Atenas, desenvolveu-se a partir do final do período arcaico, portanto no século IV a.C. No caso dessa cidade, esse modelo desenvolveu-se por conta das tensões sociais, que demandavam um sistema menos aristocrático. O desenvolvimento ateniense, proporcionado pelo crescimento comercial, gerou riquezas, mas também acentuou as diferenças sociais. A Acrópole de Atenas, o majestoso centro dessa grande polis, ainda é possível passear pelas ruínas e encontrar o Pantenon em pé e preservado. Esparta, por sua vez, possui um sistema diferente de Atenas, pois em Atenas o modelo predominante era a democracia. Democracia significa governo popular e teve início na Grécia. Hoje podemos identificar a democracia, governo popular, em várias áreas da nossa vida. Um exemplo é o conselho de classe, onde participam professores, diretores, pais, alunos e representantes da comunidade, em alguns casos. Em Esparta, o que prevaleceu, na verdade, foi a oligarquia. Oligarquia é um sistema político pelo qual o poder está concentrado em um pequeno grupo. Esparta era uma sociedade militarizada e herdeira dos dórios. Uma pequena classe social de guerreiros possuía privilégios, participava da política e explorava o trabalho de camponeses pobres e dos escravos.
A rivalidade entre as duas cidades era intensa, mas em um momento específico da história grega, Atenas e Esparta abriram mão de suas diferenças e uniram-se para lutar contra um inimigo em comum, os persas. Por último, mas não menos importantes, temos o período helenístico. O período helenístico foi de 338 a 136 a.C. Nesse período, a Grécia foi conquistada pela Macedônia. Os macedônios eram um povo que habitava o norte da Grécia e que se considerava helenizado, inclusive compartilhando muitos elementos culturais com os gregos. Durante a Batalha de Queroneia, Filipe II da Macedônia venceu uma liga grega liderada por Atenas e Tebas e marcou o início do domínio macedônico na região. Esse foi o fim do período clássico da história grega e início do período helenístico. Durante o período helenístico, elementos da cultura grega foram levados ao Oriente. Da imagem que aparece na sua TV estão as ruínas do templo de Ártemis, em Éfeso. Nós sabemos que as influências dessa civilização permaneceram bem vivas, se tornando uma das bases da cultura ocidental. Basta olhar nas livrarias, nos cinemas, nos monumentos e nas artes para perceber o quanto que a temos presente em nosso cotidiano. É de uma riqueza extensa e uma herança cultural deixada pelo povo grego. Suas concepções de beleza, expressadas em suas obras artísticas, como escultura, pintura e arquitetura, foram tidas como um marco cultural para seu equilíbrio e harmonia. O teatro grego era dividido em tragédia e comédia. Era acessível para toda a população e os atores usavam máscaras que caracterizavam as expressões dos personagens. Na história, os gregos foram pioneiros em tratá-la com espírito científico, separando a lenda dos fatos. Na filosofia, o principal objetivo era explicar o cosmos, mundo. Depois evoluiu para explicar as coisas da vida, destacando Sócrates, Platão e Aristóteles. Na matemática, Tales de Mileto e Pitágoras deixaram os cálculos e as leis geométricas. Também foi na Grécia Antiga que a medicina se desenvolveu, com as primeiras técnicas para identificação de doenças, deixando de lado os tratamentos que eram baseados em crenças e superstições. Jogos Olímpicos também tiveram início na Grécia Antiga, na cidade de Atenas. Na época, era marcada com uma celebração por trégua entre as cidades-estados da Grécia que viviam em conflito. Galera, chegou um momento muito bacana aqui da nossa aula. É o momento de testar o nosso conhecimento. Vamos lá? Funciona assim. Vou fazer 2 perguntas aqui no quadro e vou deixar 15 segundos para você pensar na resposta e responder, tá bom? A primeira pergunta é: quais foram as principais cidades-estados na Grécia Antiga? Opção A, Babilônia e Atenas. Opção B, Atenas e Esparta. E opção C, Roma e Babilônia. A resposta certa é a letra B, Atenas e Espartas. Se você acertou, parabéns. Mas ainda bem que tem mais uma chance para você que não acertou a primeira. E a segunda pergunta é: qual dessas palavras completa a nossa frase? Letra A, democracia. Letra B, ditadura. E letra C, monarquia. E a frase é: A, espaço, foi um regime político criado e adotado em Atenas, no período da Grécia Antiga. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra A. A palavra correta que completa a nossa frase é a palavra democracia. Então, se você marcou a letra A, parabéns. A nossa aula está chegando ao fim, mas antes gostaria de recapitular os principais assuntos que estudamos hoje. Aprendemos sobre a formação da Grécia Antiga. Analisamos os períodos criados para entender a história da Grécia ao longo do tempo e vimos a influência da cultura grega em nosso cotidiano. Vou deixar para vocês a indicação de um vídeo super legal.
Nesse vídeo, você vai aprender mais sobre a história de Troia. Aponte o celular para esse QR Code que aparece para assistir no YouTube. Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje e lembre-se, mesmo distante, estamos juntos.